Oi, tudo bem? Bem-vindo ao curso de empreendedorismo digital. Parabéns pela aquisição. A gente vai estar junto aí por quase uma hora falando sobre como é esse mundo de empreendedorismo digital, quais são os desafios, quais são os obstáculos e como você pode superar. Então, vamos acompanhar junto aí passo a passo e eu tenho certeza que depois desse curso você vai estar bem mais informado e preparado para abrir a sua empresa ou participar de alguma. Então, primeiro eu quero me apresentar, meu nome é Eduardo Sani, eu trabalho com marketing digital já há mais de 15 anos, trabalhei em algumas empresas e abri outras empresas, então eu vou contar essa história para você. Eu antes trabalhei em outras empresas, cheguei em São Paulo, eu moro em São Paulo, cheguei em 2000, já fazem 17 anos, e o meu primeiro emprego foi como jornalista, eu vendia jornal no Farol. Vendi muito jornal no Farol, aprendi a me relacionar com os clientes e fui continuando essa caminhada. Trabalhei também como operador de telemarketing, atendendo clientes, recebendo ligações, brigando, aquela história de operador de telemarketing, que você já deve ter falado com vários. Eu sou alto, tenho 1,90 m, então trabalhei como pintor também, isso ajudava um pouco. Trabalhei como salva-vidas numa praia bem perto de São Paulo chamada Guarujá, que foi uma experiência muito bacana, alguns anos lá. E depois cheguei também a trabalhar como segurança em uma casa noturna. Então foi uma trajetória diferente até abrir minha primeira empresa. A minha primeira empresa foi na época da Copa do Mundo. Eu criei um site muito simples chamado Vuvuzela do Brasil. Essa era o endereço, www.vuvuzeladobrasil.com.br. E na época eu comprava vuvuzelas de um produtor no interior de São Paulo, que chamava Japan Air, e esse produtor ele me vendia a vuvuzela a um preço muito barato, a 90 centavos cada vuvuzela. Eu revendia as vuvuzelas no site a R$17,90. O meu site era muito simples e não tinha muita publicidade. É que com esse endereço o Google me encontrava, quem buscava no Google. Então eu tive muitas vendas em pouco tempo. Foi uma experiência super bacana, minha primeira experiência com a minha própria empresa e já foi um sucesso. A segunda empresa que eu tive foi um site chamado Nightmap. O Nightmap é um localizador de entretenimento adulto, foi lançado na época da Copa também. E teve um super resultado, a gente enviava SMS para quem estava no estádio, assistindo os jogos no Brasil, então foi um período muito bacana, o site está no ar até hoje e se vocês quiserem conferir, vocês podem entrar lá. Depois eu tive também uma brigadeiria, fui sócio de uma brigadeiria, não era só minha, onde a gente vendia brigadeiro em loja física e também vendia brigadeiro no mundo online. Então foi uma experiência onde eu usei estratégias online para ter uma empresa. Eu também sou professor de marketing digital e de mídia programática numa escola chamada ComSchool, que fica na Avenida Paulista. Então eu trabalho há muitos anos já experimentando, criando empresas e uma das empresas que eu criei é a 59 Digital Marketing, que é a que vocês estão assistindo esse curso. Tive uma empresa chamada UziLink, que foi uma empresa de marketing digital e mídia programática para o mercado imobiliário. A empresa durou 10 anos, recentemente eu a vendi, mas eu ganhei muita experiência na construção de novas empresas. Então, e muitas pessoas me procuraram para quê? Para como criar novas empresas, como eu abro uma empresa online. Por isso que a gente criou esse curso, para dar algumas orientações de como você pode colocar sua ideia no papel e transformá-la numa empresa. Então, antes de colocar a ideia, eu trouxe alguns dados aqui do mercado para estimular você a criar a sua empresa realmente. Então, por exemplo, a primeira pesquisa da Agência Brasil mostra que 58% da população brasileira já tem acesso à internet. Então, é um universo de pessoas navegando na internet e um universo de possibilidades de novos negócios que podem ser criados. Um dado para comprovar isso, que é só visto de uma outra forma, pesquisa revela que mais de 100 milhões de brasileiros já acessam a internet. Então são 100 milhões de brasileiros que podem consumir um serviço ou um produto online. Mais uma informação relevante em meio à crise, a venda de notebooks cresce no Brasil. Outro dado que eu apresento para vocês, a venda de celulares, ela tem aumentado nos últimos anos. Se vende mais celular e notebook do que televisão.
Então, são informações que vão contribuindo para esse universo de empreendedor, como de se tornar um empreendedor online. Uma informação que eu gosto de apresentar é essa: o e-commerce cresceu 11% em 2016 e as vendas de Natal subiram 3,8%, que isso representa 53,4 bilhões de reais. Esse é um dado da ABICOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, e que prevê que em 2017 o e-commerce vai chegar a 59 bilhões. Então, para quem quer lançar um e-commerce, quer lançar um serviço que agregue, existem grandes oportunidades. E aí a gente começa a pensar, mas só empresas de e-commerce que ganham esses valores, quais são os movimentos e quais são os tipos de empresas que faturam online. Eu trouxe algumas empresas de segmentos diferentes. Por exemplo, Bidu é uma empresa, é uma startup que trabalha com e-commerce de seguros e serviços financeiros. Então, eles já apresentaram um dado na internet, são dados que eu coletei, falando que em 2012 eles já chegaram a faturamento de 2 milhões de reais. Então, uma empresa brasileira que presta serviços. Existe outra empresa chamada Conta Azul, que é uma startup que foi criada em 2011. Ela presta serviços de administração. Você consegue, através da ferramenta dela, fazer serviços administrativos. Pequenas empresas, médias empresas, agências de publicidade usam esse serviço. E a gente sabe, segundo depoimentos dos próprios donos, que eles já têm mais de 10 mil clientes pagantes. Se a gente pensa em 10 mil clientes pagantes e o preço deles varia entre R$ 39,00 e R$ 279,00, se você fizer a conta, você vê o quanto eles já estão lucrando. Então, existe oportunidade em diversos segmentos. Então, eu vou contar mais sobre algumas startups brasileiras que valem a pena ser comentadas, porque são empresas de sucesso. Uma delas que eu uso diariamente é o 99, que foi 99 Táxi, depois algumas pessoas chamam de 99, e é um aplicativo onde eu posso chamar táxis, posso chamar carros privados, ele é um competidor do Uber. E essa empresa ela já tem mais de 7 milhões de downloads do aplicativo e tem um faturamento aproximado de 100 milhões de reais. Então, assim, é um super sucesso, é uma empresa que foi criada por brasileiros e é um serviço novo, que foi criado através do uso de tecnologia. Então, eu estou trazendo exemplos aqui que não são só de e-commerce e de varejo. Nubank. Nubank é uma empresa que desenvolveu um cartão de crédito que muitas pessoas têm acesso, e esse é um cartão de crédito que tem uma taxa de juros muito menor. Como você solicita o Nubank? Você entra no site do Nubank, você preenche seus dados, eles vão aprovar ou não. Se eles aprovarem, você vai receber o cartão em casa e você consegue conferir os dados via aplicativo. É uma empresa aí que no ano passado faturou 77 milhões de reais. Então, veja os cases de sucesso de empresas que trabalham com a internet. Eu sempre vou ficar reforçando com isso. Existem empresas que tiveram muito sucesso, mas também existem empresas que abriram, tentaram um modelo de negócio e não deu certo. Quando a gente pensa no modelo online, é importante sempre fazer testes. A gente não investe R$1 milhão logo de cara. A gente vai fazer um teste pequeno, ver se dá certo e depois a gente passa para um próximo passo. Então, o que é o empreendedorismo digital? Eu trouxe o conceito para desmistificar algumas coisas e para deixar claro para quem não conhece. Existem muitas definições do que é o empreendedorismo digital, enfim. Eu procurei muito na internet, em livros, enfim, e cheguei num conceito que eu gosto muito, que é esse. Empreendedorismo digital é o desenvolvimento de um modelo de negócio para oferecer um produto ou um serviço de forma diferenciada e obter lucro. Então, é um produto ou serviço que você vai oferecer de forma diferenciada e obter lucro. Então, o que mais? Entra na categoria de empreendedorismo digital qualquer ideia de negócio com proposta de criar algum produto, seja ele físico, seja ele intangível, que ofereça uma solução inovadora. Chamar um táxi. Antes eu chamava estendendo o braço na rua. Agora eu posso chamar o táxi via um aplicativo. É um serviço, é novo, facilitou a minha vida, facilitou a vida dos taxistas e
deu emprego para muitas pessoas. Isso é um modelo de empreendedor digital, de empreendedorismo digital. Quais são as empresas digitais? Existem milhares, você está habituado com algumas e com certeza você já conhece essas aqui. Google, Facebook, são empresas digitais. Instagram, Spotify, Uber, Airbnb, Netflix, 99 ou 99, são empresas que vieram para mudar o nosso cotidiano. Então, o Google ele facilita a nossa vida para buscar. Como que o Google ganha? Com publicidade. Quando os anunciantes pagam, estão com os links patrocinados ali. O Facebook também ganha com publicidade. Você usa a rede social, se diverte, conversa com seus amigos, posta, vê vídeos, mas eles estão ganhando com publicidade. O Instagram, a mesma coisa, publicidade. O Spotify, você está ouvindo uma música, não precisa fazer download dela, mas tem a conta Premium. O Free você ouve e ouve comerciais, você ouve publicidade. Ou você paga R$14,90, R$16,90 e não precisa ouvir mais publicidade, mas você está pagando. Então, é um modelo que a gente chama de freemium. Metade é free, metade é premium. O Uber todo mundo conhece como funciona. Você o Uber conecta os passageiros aos motoristas privados. Airbnb é a maior rede a gente fala que é a maior rede de hotéis do mundo sem ter um único quarto, porque eles só conectam pessoas que querem alugar com pessoas que têm o imóvel. Netflix veio para revolucionar. Hoje eu não vejo TV mais, eu só vejo Netflix. Então, você paga uma assinatura e consegue ver centenas, milhares de filmes. E o 99, eu já tinha citado antes, é um aplicativo que concorre com o Uber, tanto para táxis como também para motoristas particulares. Então, alguns modelos de negócio na internet que fizeram muito sucesso. Mas então, a gente vai só falar desses, que está muito distante da minha realidade? Não, trouxe alguns outros também. Esse link que eu estou passando para vocês, Vai Que Dá, é uma iniciativa que mostra vários empreendedores, uma série de vídeos que vocês podem ver com mais calma. Eu não vou usar o tempo do nosso curso para mostrar esses vídeos, mas você pode ver com mais calma. Essa série chama Vai Que Dá, são entrevistas com empreendedores que construíram empresas do nada, do zero, e construíram elas online. Então, vale a pena, fica a dica para vocês verem depois do curso com mais calma, tá bom? Startup. O que é uma startup? Todo mundo fala, está na boca do povo, na startup. Então vamos lá, o significado de uma startup. Eu trouxe 3, eu gosto desses 3, de muitos que tem, eu trouxe esses 3, eu acho que eles são mais interessantes. Então, startup significa o ato de começar algo, normalmente relacionado com companhias e empresas que estão no início de suas atividades e que buscam explorar atividades inovadoras no mercado. Uma startup não precisa ser online, pode ser uma startup física. O importante é ser uma empresa que está oferecendo algo inovador. Exemplo, vou fazer no meu bairro saquinho de pão personalizado para todas as padarias aqui. E eles vão ter publicidade. Eu estou oferecendo uma forma nova, saquinho de pão personalizado com publicidade das empresas da região. É uma forma nova. Então, é uma startup. Comecei com uma empresa pequena e vou crescendo. Esse é um modelo. Outra definição que eu gosto, eu coloquei. Empresas e startups são jovens e buscam inovação em qualquer área ou ramo de atividade, procurando desenvolver um modelo de negócio estável e que seja repetível. O que é repetível? A gente consegue escalonar. Então, eu consigo produzir muito em sequência, eu consigo fazer esse negócio crescer. Gosto também dessa definição. E a última, uma startup é um grupo de pessoas à procura de um modelo de negócio repetível, escalável, trabalhando em condições de extrema incerteza. É verdade, tem uma startup, você não sabe como é um produto inovador, um produto ou um serviço muito inovador, você não sabe se vai dar resultado, se vai gerar resultado. Por isso que existem algumas fases antes de se lançar uma empresa ou mesmo uma startup. Você pode criar ela logo de cara e correr o risco de dar certo ou não, ou você pode passar por algumas etapas. E essas etapas é o que eu pretendo apresentar nesses próximos minutos para vocês. Antes, queria mostrar algumas empresas que são startups,
brasileiras e oferecem produtos diferentes. Então, produtos e serviços diferentes. Diferente daquelas grandes que a gente viu até agora, Google, Face, Instagram, Netflix. Vamos falar de empresas que estão mais próximas da nossa realidade e que oferecem serviços diferentes. Então, a primeira, a Nana, utiliza inteligência artificial para simplificar o atendimento. Ou seja, eles trabalham com chatbots, ou chatbots, depende muito de quem fala. O mercado fala chatbot. É o seguinte, é um robô usando inteligência artificial para responder chats. Então, por exemplo, você entra num site e vai falar no chat, aquele robô começa a responder você nem percebe que é um robô. Ele começa a te responder, ele começa a entender o seu perfil e dar sugestões do que você pode comprar ou fazer. Isso que a gente chama de chatbot. E essa empresa, ela possibilita, ela oferece serviço para outras empresas. O que isso ajuda a sua empresa? De modo eficiente, você consegue atender mais pessoas. Então, em vez de ter 1 ou 2 atendentes atendendo 10 pessoas, você coloca um chatbot que é um robô automático. E esse tipo de negócio tem expandido para o mundo inteiro, inclusive para o segmento imobiliário. Existe hoje um chatbot para o mercado imobiliário, que vai atendendo quem tem interesse no imóvel. A hora que aquele contato respondeu todas as perguntas, os dados vão para um corretor de imóvel. Então, é uma ferramenta que tem auxiliado e-commerce, empresas de construção, de atendimento, hospitais, para tirar dúvida, escolas. Uma ferramenta super bacana e uma empresa brasileira entrou nesse segmento. EduApps. Eu gosto desse aplicativo. É um site, na verdade, onde você tem a possibilidade de criar o seu próprio aplicativo. É muito difícil criar um aplicativo sozinho. E eles perceberam essa oportunidade. Assim, se eu quero criar um aplicativo para a minha empresa, como que eu faço? Preciso contratar uma empresa? É caro? Onde vai ficar hospedado? Na Amazon? Eu preciso criar para iOS, para Android? Como que eu faço? Todas essas dúvidas surgem para todos os empreendedores que querem criar um aplicativo e o quanto eu tenho que investir em produção, layout, design, enfim. Essa empresa, EduApps, eles criaram a possibilidade de todos entrarem na ferramenta deles e criarem seu próprio aplicativo de uma forma fácil, numa navegação amigável. Eu vou mostrar na apresentação para vocês um print da ferramenta deles para ver como é legal a ferramenta. Então, vocês podem ver que eu selecionei alguns itens e do lado direito ele já foi construindo o meu aplicativo. Então, eu achei a ferramenta muito intuitiva, fácil de se trabalhar. Eu até criei um aplicativo de brincadeira, mas eles cobram alguns serviços, né? Então, a primeira parte é gratuita e depois, se você quer alguns serviços a mais, você paga uma mensalidade. Então, é um produto que a gente chama de freemium, metade free, metade premium. Mais um, Joy Street, aprendizagem com diálogo e diversão. São cursos online que são desenvolvidos com games. Então, essa empresa se especializou, tem até o vídeo depois para vocês verem. Essa empresa desenvolve cursos com games para ajudar as empresas. Então, assim, você imagina 2 empresas se fundindo. Eles precisam treinar os novos funcionários. Como é a política da empresa? Em vez de te dar um manual, fala assim, leia esse manual, você vai entender a nova empresa. Eles criam cursos com games, onde os funcionários vão jogando e aprendendo. Então, é uma empresa, uma startup brasileira que tem repercutido e foi premiada também. Então, achei interessante trazer para vocês. Bom, depois de ver as grandes empresas, que são aquelas gigantes, empresas de menor porte, mas que são empresas super premiadas e que estão oferecendo serviços diferentes, por onde a gente começa se a gente vai criar a nossa empresa? Qual é o primeiro passo? Eu quero criar uma startup. Existem milhares de startups, existem consultorias para quem quer ter uma startup. E um dos primeiros passos é esse, é diferenciar uma oportunidade de negócio de uma ideia na cabeça. Porque você tem aquela ideia, vou criar uma startup para ajudar os senhores a mexer no celular. É uma ideia que você tem na cabeça. Será que isso é uma oportunidade de negócio? Vou criar uma startup aqui na minha vizinhança que eu sei fazer
bolo diet, bolo sem lactose, eu vou fazer um bolo para quem gosta de fazer academia. É uma ideia na sua cabeça. Será que é uma oportunidade de negócio? A gente precisa entender. Se você não tem uma ideia ainda e quer abrir um negócio, existem algumas técnicas para você descobrir. Então, assim, tenho vontade de ter um negócio, mas não tenho ideia. Tem muitas pessoas que estão nesse passo. Então, existem alguns segredos, algumas dicas para você ter a primeira ideia. A primeira coisa é descobrir quem é você. Quem é você, o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, quem são seus amigos e o que vocês gostam. Então, se você pensar quem sou eu, o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, você pode pegar uma folha e dividir um risco no meio. Fala assim, tudo que eu gosto de fazer. Eu gosto de tocar violão, eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de ler, eu gosto de escutar música, eu gosto de fazer trabalhos de matemática, não sei, tem gente que gosta. Do outro lado, você colocaria o que te pagam para fazer, o que te pagariam para fazer. Me pagariam para tirar fotografia, me pagariam para ajudar pessoas. Então, depois, com esses dois lados, o que eu gosto e o que me pagariam, você pode fazer conexões e criar um serviço ou um produto. O que os seus amigos gostam de fazer? O que seus amigos têm percebido e têm comentado com você? O legal do empreendedor é que ele tem que ficar sempre atento. Atento ao que as pessoas falam, porque dali pode sair uma oportunidade. Pode sair a primeira ideia. Então, se eu não achar um caminho, eu posso fazer um. Exemplo, eu tenho que ligar às vezes para aqueles serviços de internet e de telefone para cancelar. Para cancelar ou para trocar de plano. Para mim isso é horrível. Eu não gosto de ficar falando muito tempo com as atendências de telemarketing, porque gasta-se muito tempo. Se algum cristão, alguém nesse mundo, criar um serviço e falar assim, se você quiser cancelar o serviço, coloque seu telefone aqui que fazemos isso para você, eu pagaria. Eu não achei ainda, mas se alguém criasse esse serviço, eu com certeza contrataria. Então, se para mim isso está sendo uma dificuldade, deve ser uma dificuldade para outras pessoas também. Então, aí surge uma oportunidade. Por isso que eu coloquei ali, se eu não achar um caminho, eu faço um. Foi o que aconteceu quando eu criei alguns produtos. Eu queria comprar, no caso da Vuvuzela, eu queria comprar uma Vuvuzela online, porque eu criei num jogo, eu falei daquela empresa que eu tive, e eu não conseguia. Eu tive que ir até uma rua muito movimentada da cidade de São Paulo para comprar uma Vuvuzela. Eu queria comprar online para ter a comodidade de receber em casa. Eu falei, puxa, se está acontecendo isso comigo, deve estar acontecendo com outras pessoas também, por isso que eu vou criar o meu site. O que mais pode trazer novas ideias? Quando você viaja para outro local, outra cidade, outro estado, outro país, você pode observar que algumas coisas são diferentes, muitas coisas são diferentes, a cultura, como as pessoas se comportam, e às vezes tem produtos e serviços diferentes. Isso pode te ajudar a ter uma ideia de trazer isso para a sua cidade ou para o seu país. Muitos empreendedores viajam para a Europa, para os Estados Unidos, veem uma ideia lá e trazem para o Brasil. Então, isso é interessante. Cada viagem, além de você aproveitar de conhecer um local novo, conhecer pessoas novas, você também pode ficar atento às oportunidades. As oportunidades que você pode trazer para o Brasil. Problemas com empresas. Então, você trabalha numa empresa e você vê que recorrentemente seus amigos têm um problema com um determinado fornecedor. Todo mundo reclama daquele fornecedor e a gente hoje não tem alternativa. Talvez seja você que tenha que criar uma empresa para atender a empresa atual que você está. Se você sair e se tornar um próximo fornecedor. Então, muitas vezes acontece isso. Você está numa empresa, vê que o problema é na internet, ali, a manutenção dos computadores, e ele fala, não, vou abrir uma empresa para fazer a manutenção de computadores da empresa que eu estou atualmente. Talvez você crie um negócio. Então, ficar atento com os problemas que a sua empresa tem, na empresa que você trabalha hoje. Aí você pode criar um serviço ou um produto. Identificar tendências. É legal a gente entender o que está acontecendo no mercado, ver algumas coisas, alguns detalhes, observar e se preparar e pensar numa oportunidade. Um exemplo é o envelhecimento da população.
com a medicina evoluindo, com a população do Brasil tendo mais condições, os nossos idosos estão vivendo mais. A terceira idade tem aumentado a população do Brasil. Então, quais serviços que a gente pode oferecer para eles, para ajudá-los? Porque se a gente ajudá-los, a gente consegue criar um serviço ou um produto. Outro exemplo, geração fitness. Todo mundo quer fazer exercício, todo mundo quer ficar em forma, muitas pessoas têm esse viés. Então, alimentos saudáveis. Isso tem crescido muito. Então, marmitas fits, eu tenho visto isso o tempo inteiro. Outra tendência que eu acho interessante muitas pessoas querem ficar famosas no Instagram, querem ter muitos seguidores, querem aparecer para todo mundo, blogueiros famosos. Então, eu vi surgir alguns serviços de impulsionamento no Instagram, ganhe seguidores. Isso é uma tendência. Pense no que a população passa, comece a identificar tendências para você criar um produto ou serviço. Então, eu vou dar alguns exemplos de como eu identifiquei das empresas que eu já tive. Por exemplo, a Vuvuzela do Brasil, eu quis comprar uma Vuvuzela, não achei, pensei que outras pessoas estavam passando o mesmo que eu e lembrei da Copa da África. Aí falei, não, isso vai ser uma tendência na Copa do Mundo. Quando eu criei o Night Map, eu tive curiosidade sobre os gringos. Eu perguntei para os taxistas, né, o que os gringos querem fazer depois dos jogos. Eles falam, não, eles querem passear, eles querem sair à noite, eles querem se divertir. Então eu criei um site para isso, Night Map, o mapa da noite. Quando eu me tornei sócio do Mesa da Nena, eu tive um problema e tentei resolver, porque qual era o problema? Eu adoro brigadeiro, como brigadeiro mesmo, muito, só que no meio da noite eu não sei fazer brigadeiro, eu sou péssimo, eu já queimei vários doces lá, então eu falei, eu quero um local que eu possa escolher os brigadeiros que eu quero, comprar e eles entregam para mim. Então foi aí que veio o Mesa da Nena. E a Uzilink, que foi uma das empresas para o mercado imobiliário que eu criei, eu vi uma oportunidade no mercado que não tinha concorrentes, que foi mídia programática para o mercado imobiliário. Não existia ninguém fazendo isso. Depois de algumas conversas com algumas construtoras e incorporadoras, eu percebi que existia essa oportunidade. Falei, ninguém está fazendo isso, então eu vou criar, eu vou ser o primeiro, eu vou desbravar esse caminho. E foi aí esses são alguns exemplos de como eu cheguei nas ideias. Então, recapitulando, oportunidade, ideia na cabeça é diferente de oportunidade de negócio. Como que você diferencia isso? Então vamos lá, primeiro ponto. Existe alguém realmente a pagar para o meu produto ou serviço? Aí é o que a gente vai ter que descobrir. Eu tenho uma ideia, será que tem alguém nesse mundo disposto a pagar por isso? E segundo, pode ter. Mas segundo, importante, as vendas são suficientes para eu ter lucro que compense o meu esforço? Porque não adianta você criar uma empresa para você trabalhar das 8 da manhã, das 7 da manhã às 8 da noite, vender, mas isso não gerar retorno. Porque daí seria mais fácil você continuar trabalhando como funcionário numa outra empresa e ter garantido aquele dinheiro, aquele salário fixo, mais benefícios. Então, se você vai criar um negócio, pense, alguém compraria o meu produto ou serviço? Segundo, fazer um estudo, uma planilha e começar a entender se isso pagaria os meus custos, porque tem que ser um negócio rentável. Você não vai criar uma ONG, você vai criar uma empresa, uma startup. Então tem que dar lucro para você conseguir pagar a empresa, se pagar e ter lucro no final do mês. Então qual é o próximo passo? A gente tem que entender como o seu produto seria aceito no mercado. Então a gente pode desenvolver uma pesquisa que você vai colocar o seu objetivo e fazer algumas perguntas para entender se existiriam pessoas que comprariam o seu produto ou serviço. Como você pode fazer uma pesquisa online? É muito fácil. Se você entrar no Google, por exemplo, e digitar pesquisa online, até coloquei o print na apresentação para você ver, vão aparecer várias ferramentas que você pode usar gratuitamente. Tem algumas pagas, lógico, sempre vão ter as pagas, e tem as gratuitas. Você olha as gratuitas e olha lá ferramentas para criar uma pesquisa online. E você vai criar uma pesquisa online
sabendo idade da pessoa, região que mora, sexo, se ela teria interesse em comprar esse produto, se ela acha que esse produto ou serviço seria útil na vida dela, quanto ela pagaria por esse produto, aí você coloca opções, se ela consome algo parecido, se ela tem dificuldade que o seu produto pode resolver. E aí você cria um formulário. Então eu coloquei um exemplo de uma ferramenta, então chama SurveyMonkey, mas você pode usar outras. Isso aí eu criei um formulário em 30 segundos, ela é muito simples. Você cria o formulário, depois de criar a pesquisa estar pronta, o seu formulário pronto, você precisa que as pessoas respondam para você ter um volume de respostas. Não adianta 10 pessoas responderem, você precisa ter 100 pessoas respondendo. E onde você vai divulgar essa pesquisa? Aí você pode divulgar em todas as suas redes sociais. Divulga no LinkedIn, divulga no Facebook, divulga nos seus grupos de WhatsApp, manda por e-mail e convida todos os seus amigos, seus parentes, os conhecidos para responderem e se eles podem compartilhar essa pesquisa para mais pessoas responderem. Depois que você tiver essas respostas, você vai fazer uma análise. Você vai fazer assim, legal, identifiquei aqui que as pessoas realmente dessa idade, ó, de 25 a 30 anos, comprariam o meu produto. E eles estão dispostos a pagar X reais. É interessante. Então, foi a primeira informação que valida que o meu negócio seria útil, não só para mim, mas para outras pessoas. Legal, parabéns. Então, vamos dar o próximo passo. Então, o que eu devo fazer? Como? Quanto eu devo investir? Com quem? Quando isso vai dar lucro? Tenho concorrentes? Não. Então, essas perguntas você vai ter que começar a pesquisar. Então, o que fazer? Como fazer? Como começo? Qual é o primeiro passo? Quando? É agora que eu tenho vontade? Daqui a um mês eu vou abrir essa empresa? Com quem? É legal você buscar um sócio. Se o sócio te complementar. Então, você é muito bom de marketing, mas você não sabe sobre finanças. Então, busca alguém de finanças que talvez queira ser seu sócio. Ou vai estudar. Mas aí, se for estudar, você vai levar um tempo para aprender. Então, tem tudo isso. Eu sou bom de produzir esse tipo de produto. Eu sei fazer sorvete de açaí. Muito bem. Legal. Você sabe sobre distribuição, sobre marketing, sobre administração? Se você souber, ótimo. Então, você sabe fazer o produto e mais esses pontos. Se não, você pode buscar alguém que saiba. Então, é importante também, é muito válido ter sócios que te complementem. É um ponto que eu acho super interessante para a carreira de um empreendedor. Então, depois desses pontos resolvidos, você vai. Afinal, vale mesmo ter essa empresa? Vale ir para frente? Você toma a decisão. Sim. Legal, você tomou a decisão que realmente você quer fazer a empresa e ir com ela em diante. Ótimo. Se você está trabalhando em algum local, eu recomendo o seguinte, não saia de uma vez. Primeiro, crie um projeto, um MVP, que é o seguinte, crie um projeto menor de teste e se ele der certo, aí sim você faz essa transição. Durante um tempo, eu trabalhei em agência de publicidade e tive a minha empresa. Eu só saí da agência de publicidade quando a minha empresa já gerava receita suficiente, pelo menos para pagar o meu salário. Aí sim eu tive essa visão de troca. Falei assim, não, agora eu vou me dedicar somente à minha empresa, não preciso mais da agência. Então, para não correr o risco, você pode trabalhar nos dois em paralelo. E o MVP é o seguinte, é um projeto que você vai fazer para o seu produto ou serviço em menor escala. Não precisa sair fazendo investimentos altíssimos. Faz um projeto menor, faz um teste, vê se tem aceitação. Se tiver aceitação, aí sim você dá o próximo passo. Ótimo, você percebeu que a sua ideia é uma oportunidade de negócio. As pessoas responderam dizendo que iam realmente investir, que comprariam o seu produto. Você vai montar o MVP, vai fazer esse teste, fazer um modelo, um protótipo, uma parte menor, testar e ver se funciona. Daí em diante você consegue tocar o seu negócio e ir testando. Uma startup é muito boa porque você consegue testar as coisas rapidamente. Uma outra dica para qualquer empreendedor
que eu dou é visitar um consultor do Sebrae. O Sebrae, ele me apoiou muito em todas as empresas que eu tive. Eu falava com consultores financeiros, de marketing, e eles me ajudavam a ter uma visão, que eles têm uma visão vasta em áreas que eu não tinha conhecimento. Então eles me ajudaram e eu consegui seguir em frente com as minhas empresas. Hoje tem muitas coisas que eu já entro no automático, mas se é a primeira empresa que você está abrindo, eu acho que vale a pena você visitar o Sebrae. Eles vão te mostrar planilhas de business plan, que é o planejamento de negócios, e aí você vai poder usar isso no desenvolvimento da sua empresa. Obrigado pela sua presença, espero que você tenha gostado do curso e fique com a gente para os próximos cursos.